Dando continuidade aos nossos vídeos que servem para esclarecer as dúvidas dos pacientes que já fizeram ou estão por fazer suas cirurgias de catarata, agora vamos falar de outras queixas que costumam ser muito comuns nos primeiros dias de pós-operatório. Vamos começar agora com lacrimejamento. É normal sentir um pouquinho de lacrimejamento? É normal. O lacrimejamento muitas vezes também está associado com a questão da ardência, principalmente com o desconforto, muitas vezes provocado pelos colírios que são necessários no pós-operatório de catarata. Então, sentir algum grau de lacrimejamento é dentro do espectro de normalidade. Outra queixa muito importante, pessoal, é a questão da fotossensibilidade. A depender do estágio que a catarata estava no momento anterior à cirurgia, o paciente vai sofrer um impacto muito grande quando tirar a catarata e a luz voltar a entrar dentro dos olhos. Quando a luz começa a entrar nos olhos novamente, alguns pacientes vão experimentar uma sensação muito grande de fotossensibilidade. Por esse motivo, nós orientamos que em ambientes com alta luminosidade ou com luz solar muito iluminados dentro de casa, ou que os pacientes façam uso nos primeiros dias do óculos escuro. Isso não tem relação com o fato eventualmente da luz do sol prejudicar a cirurgia de catarata, não é nada disso. Isso tem relação pura e simplesmente com a questão da fotossensibilidade. Se o paciente não quer, se o paciente não gosta de usar óculos escuro, se o paciente não está experimentando sensação nenhuma de fotossensibilidade, não usar não vai atrapalhar em absolutamente nada o resultado final da cirurgia desses pacientes. Outra coisa que a gente até brinca com os pacientes é que, dependendo da situação, dependendo do caso, alguns pacientes começam a enxergar até aquilo que não deveria. Então, pessoal, algumas pessoas começam a experimentar a sensação de enxergar uma espécie de mosquinha, uma teia de aranha. Isso é o que a gente chama das moscas volantes, como se fosse um pontinho preto que fica passando no ponto de visão dos pacientes, que ele agora começou a perceber que ele não percebia antes. Por que ele percebe isso? Na verdade, esse pontinho tem a ver com um gel que tem dentro do nosso olho, chamado vítreo. Ele vai se solidificando, pode formar pequenos carocinhos dentro dos nossos olhos. Quando a luz volta a entrar no olho com grande intensidade, esses grãozinhos sólidos, a repercussão visual que o indivíduo experimenta é de uma mosquinha passando no campo de visão dele. Isso é totalmente benigno. Com o tempo, o próprio cérebro vai tirando aquilo do campo de visão, o paciente vai deixando de perceber, mas nos primeiros dias, às vezes, pode ser uma coisa desconfortável, o paciente pode ficar assustado, porque ele não deve ficar olhando para aquele ponto. Não quer dizer que a cirurgia deu errado, nada disso, muito pelo contrário, quer dizer que a cirurgia deu certo. Outra coisa que pode acontecer para alguns pacientes é deixado uma bolinha de ar. Então tem paciente que fala que está vendo uma bolha na parte superior, quando olha para cima. Isso é verdade, alguns pacientes a gente de fato deixa uma bolinha de ar no término da cirurgia para ajudar a formar a câmara anterior. Essa bolha de ar vai se dissolver naturalmente ao longo dos 5, 7 primeiros dias de cirurgia, não é nenhum problema, pode ficar bem despreocupado em relação a isso. E uma outra dica em relação ao grau do óculos. Os pacientes que operam com uma lente esférica, a gente sempre tenta calcular o grau para deixar o grau de longe, o mais próximo de zero possível, porque dessa forma o paciente vai ter uma autonomia muito grande para os afazeres externos do dia a dia. Como geralmente os pacientes que operam catarata já têm mais de 40 anos, todos vão precisar de um grauzinho para perto. Quando o paciente bota uma lente trifocal, uma lente que corrige para longe, para perto, aí essa questão muda um pouquinho. Mas para os pacientes que estão operando com as lentes esféricas, o objetivo ali é o quê? É tentar deixar o grau de longe o mais próximo de zero possível. Então, muitas vezes, o paciente tinha lá algum grau de óculos, ele já usava, agora baixou muito o grauzinho dele, o que acontece? Ele quer tentar botar o óculos, ele percebe que quando ele coloca o óculos, a visão naquele olho está piorando. Provavelmente o que aconteceu? O grau mudou de fato. Nesses casos, como não faz sentido você fazer um óculos só para você usar ali alguns dias, somente nos dias de pós-operatório, a gente pede um pouquinho de paciência. Se estiver incomodando muito, bote um tampão. Alguns pacientes preferem tirar aquela lente temporariamente. No pós-operatório, que vai receber alta, já vai sair com a receita de óculos. Se porventura o paciente está operando um olho para depois operar o outro, a gente pede um pouquinho de paciência a mais para já fazer a correção dos dois olhos e depois finalmente sair com o óculos correto, que vai dar uma visão satisfatória para ele, para longe e para perto.